Boa noite a todos e a todas. A gente tem algumas músicas que nós cantamos na igreja, né? Duas que eu conheço, pelo menos, com um tema da Shekinah. Tem uma música que diz: derrama tua Shekinah sobre nós, né? Aliás, todas elas pedem para derramar a Shekinah. E aí, certa vez, eu fui procurar na Bíblia se tinha esse nome Shekinah, né? E não achei. Não achei nenhum texto da Bíblia a palavra Shekinah. Mas isso me levou a tentar entender essa palavra que está sempre associada à nuvem de glória. E eu gostaria de compartilhar, então, com vocês a respeito dessa Shekinah. O que é a Shekinah e o que ela representa? Qual o sentido dessa Shekinah, que é uma palavra que não está na Bíblia, de fato, mas que existe. Assim como nós tratamos de outras palavras, como trindade, que não está na Bíblia, mas nós temos o conceito de trindade. Abre, então, a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 40, nós leremos do verso 16 até o verso 38. Êxodo 40, verso 36 até o 38. Você pode ficar em pé para acompanhar a leitura? Porque a gente vai ficar um tempinho sentado ainda, e é bom para você não se cansar de ficar sentado. Êxodo 40, 16 ao 38. Obrigado, minha irmã. Eu vou ler. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases em seus lugares, encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e, por cima, colocou a cobertura, conforme o Senhor havia ordenado. Pegou as tábuas da aliança e as colocou dentro da arca. Prendeu a arca às varas para transportá-la e cobriu com a tampa o lugar da expiação. Depois, trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro e pendurou a cortina interna que a protegia, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a mesa da tenda do encontro do lado norte do lugar santo, do lado de fora da cortina interna. Arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Pôs o candelabro dentro da tenda do encontro, em frente à mesa do lado sul do lugar santo. Acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Colocou também o altar de ouro para o incenso na tenda do encontro diante da cortina interna e queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo e colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Apresentou sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encheu-a de água para que os sacerdotes pudessem se lavar. Moisés, Arão e os filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés. Lavavam-se cada vez que se aproximavam do altar e entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés finalmente terminou o trabalho. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar.
Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Me coloco à tua disposição, Senhor, e peço que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite e glorifique o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Esse texto que nós lemos aqui é um trecho do livro de Êxodo. Êxodo tem esse nome por causa da tradução grega da Bíblia, a Septuaginta. Lá está o nome Êxodos, que significa saída. Mas a Bíblia hebraica ela tem um outro nome para esse livro, chama Shemot. Shemot porque a Bíblia hebraica ela usa os primeiros nomes de cada livro. Então, o livro de Êxodo ele começa assim, estes são os nomes. Nomes, plural de nomes em hebraico, Shemot. Então, o nome da Bíblia hebraica ficou como Shemot. Esse livro ele é a continuação da narrativa do livro de Gênesis, contando a história 400 anos após a morte de José. Vocês já conhecem, né? José é um dos filhos de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo ao Egito e se tornou governador de todo o Egito. Esse José levou a sua família para lá, e para fugir da fome, e ali aquela família foi crescendo, virou um povo ali dentro do Egito, e depois eles se tornaram escravos. O Êxodo está localizado nessa época, quando os judeus que já haviam sido deslocados por causa da fome, se tornaram então escravos de uma outra nação no Egito. E Deus conta ali nesse Moisés, né, segundo a tradição, esse livro foi escrito por Moisés, ele conta essa história do que Deus fez para libertar o seu povo. Então o Êxodo ele tem ali a saída, a libertação do povo do Egito, culminando com a Páscoa, ali tem a primeira Páscoa, e depois ele conta a jornada do povo de Israel até a cidade que foi prometida, até o lugar onde foi prometido, a terra que foi prometida. Esse livro, a data provável dele é de aproximadamente 1440 anos antes de Cristo. E o texto que a gente leu desse livro de de Êxodo, ele fala de uma nuvem de glória que encheu o tabernáculo. Como eu disse no início, algumas músicas que nós falamos da Shekinah. E aí, quando eu fui pesquisar, eu descobri que Shekinah, embora não esteja na Bíblia, é um termo que foi usado pela primeira vez nos Targums e no Talmud, onde eles usam esse termo que significa moradia, presença, aquilo que vive. E ele é usado para falar das manifestações bíblicas de Deus. Tanto no Talmud como também nos Targums. E esse termo, ele nos lembra que como Deus está com os homens, a forma como Deus age se revela aos homens. Então não tem nada demais quando nós pedimos a Deus que derrame a sua Shekinah sobre nós. A Shekinah ela é usada justamente para essa nuvem de glória, é um termo usado para essa nuvem de glória, e não só a nuvem de glória, mas toda vez que se fala da presença de Deus, o termo usado pelos hebreus é esse, Shekinah. Essa Shekinah ela não se encontra somente no Antigo Testamento, ela também é vista no Novo. Embora o Novo Testamento seja escrito em grego, nós usamos esse termo Shekinah também para as manifestações de Deus. Por exemplo, a encarnação do Verbo, quando Jesus encarna, vem ao mundo, é uma Shekinah, é a presença de Deus. Lá em João, capítulo 1, no verso 14, vai dizer que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. A presença de Deus esteve entre nós. Isso também é Shekinah. Mas nós precisamos refletir sobre esse termo quando nós cantamos ou quando nós oramos. Porque às vezes nós pedimos ao Senhor, Senhor, derrama a sua Shekinah sobre nós, mas será que nós sabemos de fato o que isso representa? É interessante quando nós olhamos no texto, lá no verso 16, que Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Houve sim uma nuvem de glória, houve uma presença ali de Deus, houve uma manifestação miraculosa, mas houve também um trabalho.
Antes de acontecer essa glória, antes de vir essa nuvem de glória, houve um trabalho baseado em obediência. Deus, durante a peregrinação do povo, ele foi instruindo Moisés de como seria o tabernáculo, que era um santuário móvel. Era um lugar para adoração a Deus, onde os israelitas ofereceriam seus sacrifícios. E esse tabernáculo vai sendo construído ali durante essa trajetória, ali no Sinai. O povo vai construindo esse tabernáculo. E ele precisava ser feito exatamente conforme as ordens do Senhor. E nós vemos aqui nesse texto que cada passo, cada ação de Moisés na construção desse tabernáculo, cada orientação, nós vemos sempre no final ali, conforme o Senhor havia ordenado. Não tem como haver Shekinah de Deus sem duas coisas, obediência, e uma obediência que leva ao trabalho. A gente às vezes pensa que a Shekinah é um culto que a gente vai fazer aqui, onde todo mundo vai rodopiar, as pessoas vão ficar correndo pelo templo, e as pessoas vão sair daqui muito alegres, felizes da vida, porque houve uma manifestação gloriosa. Mas essa manifestação do Espírito Santo, essa manifestação de Deus, ela só ocorre com obediência e muito trabalho. Assim como nós não podemos receber o nosso salário ou a nossa participação numa empresa se nós não trabalharmos, é da mesma forma. Ninguém chega numa empresa antes do primeiro dia de trabalho e já pergunta, já tenho dinheiro a receber? Não. Há sempre um trabalho antes que te leva ao final o recebimento desse trabalho. O benefício do seu trabalho, que é o salário. Assim também, da mesma forma, essa Shekinah só ocorre quando há uma prontidão em obedecer ao Senhor. Isso sempre vai ser trabalhoso. Nós não podemos pedir a Shekinah de Deus, nós não podemos pedir a glória de Deus sem primeiro assumir um compromisso com esse Deus glorioso. Esse trabalho de obediência, ele requer um compromisso. Lá em Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer, eu rogo a vocês, meus irmãos, que vocês apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional. Quando nós vimos lá, o apóstolo Paulo também no livro de Efésios, capítulo 2, 8 e 9, ele vai dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não é através das nossas obras, é um presente de Deus, é algo que Deus nos dá, mas ele completa depois. Ele diz que para as boas obras é que nós somos salvos. Então a salvação, você ser um filho, filha de Deus, isso implica que você foi salvo para praticar boas obras, para trabalhar, para fazer algo útil para o seu Senhor, para quem te salvou. A glória de Deus, ela é manifesta por causa da obediência e do trabalho, e essa glória sempre vai gerar mais obediência e mais trabalho. Talvez você esteja dizendo, pastor, isso é tudo que eu não quero agora. Porque é muito fácil, a gente chega aqui na igreja, a gente ouve a música, aí a gente reclama de alguma coisa, reclama do som, reclama da bateria, reclama de qualquer coisa que aconteceu, de alguém que desafinou, a gente reclama porque alguma coisa aconteceu que não estava ao nosso agrado, reclama às vezes da mensagem que não foi como a gente queria. É muito fácil a gente sentar nesse banco e esperar que as coisas aconteçam. Mas eu quero te dizer essa noite que as coisas só acontecem quando você se prontifica a trabalhar, quando você obedece, quando você recebe o chamado e você vai e você faz pelo Senhor. Não há Shekinah sem obediência e sem trabalho. Se Moisés tivesse feito do jeito que ele quisesse, se Moisés tivesse colocado ali a sua vontade na construção do templo, se Moisés tivesse alterado qualquer detalhe, a nuvem de glória não teria chegado. Se Moisés fizesse o mínimo para colocar ali a sua marca, talvez se ele dissesse assim, isso aqui eu vou fazer do meu jeito, não teria nuvem de glória. Ele precisou obedecer. Também se ele ficasse parado e todo o povo ficasse ali esperando acontecer, não teria tabernáculo e muito menos nuvem de glória.
Uma outra coisa que eu aprendo através da Shekinah nesse texto é que essa Shekinah que nós pedimos, ela também impõe um limite à ação humana. Os versos do 34 e 35 dizem assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. É muito interessante perceber que lá no Sinai, quando Deus vai dar a lei ao povo, Deus reúne o povo e começa a haver uma tempestade forte ali no Sinai, uma nuvem pousa sobre o Sinai, começam trovões, uma tempestade, um vento, um fogo ali, o povo ficou atemorizado. Moisés chamou todo o povo para subir ao monte, eles disseram assim: não, Moisés, nós não podemos ir, porque senão nós morreremos, vai só você, fala só você com Deus, e o que Deus te falar você passa para a gente. Moisés foi, porque Deus havia chamado para aquela presença assombrosa. Moisés sobe um monte, passa um tempo ali com Deus. Ele conseguiu entrar na nuvem no Sinai, no monte. Mas nesse momento, quando a nuvem de glória ela pousa sobre o tabernáculo, Moisés não consegue mais entrar. Eu aprendo algumas coisas com isso. Primeiro é que Deus não é obrigado a fazer sempre do mesmo jeito e muito menos do jeito que a gente quer. Uma coisa pode dar certo para um grupo e dar errado para outro. Deus pode agir milagrosamente em determinada igreja porque fez uma coisa, mas na outra fez a mesma coisa e não dá certo. Porque Deus é Deus, Ele é soberano, Ele age como quer. Assim também Ele age na minha vida e na sua. Ele não é obrigado a fazer com você o que Ele faz comigo e nem vice-versa. Deus age de maneira soberana e muitas vezes de forma individual. A forma como Deus quer tratar com você não é a mesma forma que Ele trata com seu irmão e a sua irmã. Deus estava lá na nuvem no Sinai, Moisés pôde entrar, mas quando chega no tabernáculo ele não consegue entrar. Deus impõe um limite. É interessante ver que essa presença limitadora, ela acontece também na Páscoa, um pouco antes, né? Na orientação da Páscoa, o povo tinha que matar um cordeiro, assar aquele cordeiro, tinha que pegar o sangue do cordeiro, passar no umbral da porta, para que o anjo da morte, quando passasse pelo Egito, ele viria aquele sangue e não entraria naquela casa. A presença de Deus estava ali demonstrada pelo sangue na porta. E essa presença mantinha o povo dentro da casa, protegido. Agora, a presença de Deus ali no tabernáculo mantém Moisés fora do tabernáculo protegido, porque se Moisés entrasse no tabernáculo, certamente ele morreria. Isso nos mostra também que nós temos limitações, e eu li uma frase interessante essa semana estudando isso, que deve-se honrar os limites quando o finito entra na presença do infinito. Há um sério problema quando nós trabalhamos para o Senhor e entra como, às vezes eu gosto de usar esse termo, não sei se todos vocês conhecem, massa do sangue. Eu aprendi isso quando eu estudava para concurso público. Entra na massa do sangue. É algo que você já faz ali como uma rotina. Imaginem se Moisés, seguindo a rotina, porque deu certo da primeira vez, ele entrasse no tabernáculo. Naquele momento não era para entrar. É um perigo muito grande quando nós deixamos o ministério ou as coisas de Deus a entrar na nossa rotina, de maneira que nós deixamos de temer e santificar o que é sagrado. Eu e você somos simples mortais. E quando nós falamos do nosso Deus, nós falamos do Deus que é todo poderoso, que criou todas as coisas, que pode todas as coisas. Essa presença de Deus é algo maravilhoso, mas também precisa ser algo assombroso para nós. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas eu e você, eu tenho certeza que você também cresceu ouvindo que, esse temor não é medo não, que a gente não precisa ter medo de Deus não. Aí muitas vezes a gente acha que Deus é o nosso coleguinha, que nós podemos entrar na presença dele de qualquer forma, que nós não precisamos reverenciar a presença dele.
Que Ele é como nós, porque Deus é presente, porque Deus é amor, nós podemos estar de qualquer maneira, nós podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. A presença de Deus, ela requer de nós um santo temor. Quando nós pregamos, nós precisamos fazer isso com temor. Entendendo que não é uma coisa qualquer chegar aqui à frente, não. Nós estamos falando o que Deus nos manda falar. Isso precisa ser dito com temor. O pastor, a pastora, ou qualquer outra pessoa que pregue ou dê ensino, seja o que for que você faça para o Senhor, seja você cantar, seja o que for, você precisa fazer isso temendo a Deus, porque você sabe que está fazendo para um Deus que é soberano sobre todos e é todo poderoso, e assim como Ele te ama, te dá graça e te dá vida, Ele também pode consumir aqui na frente. É muito triste quando nós perdemos essa visão do temor, sabe por quê? Porque quando nós perdemos o temor e fazemos as coisas de qualquer jeito, nós perdemos também o propósito do que nós fazemos. É por isso que nós vimos em algumas igrejas as pessoas usando os púlpitos para chamar políticos, para fazer campanha. Porque falta o temor, as pessoas estão ali já não sabendo mais o que elas fazem, qual o propósito de estar ali, e aí por não saber o que fazem, por não ter mais o temor, fazem qualquer outra coisa, vão vender a fé, vão fazer propaganda de político, vão fazer propaganda partidária, porque falta o temor. Esse temor precisa também nos limitar. Muitas vezes nós precisamos dizer, Senhor, eu não posso fazer isso mesmo. Eu dependo que o Senhor me prepare, que o Senhor me santifique para que eu faça. Eu penso nisso numa relação que nós temos no nosso trabalho, às vezes, de chefia. Eu procuro ser muito próximo das pessoas que eu chefio. Agora, no meu trabalho, eu não chefio ninguém. Eu estou numa equipe ali que eu sou eu sou mais chefiado do que chefe de alguém ali. Mas durante muitos anos eu tinha uma equipe que eu chefiava. E eu trazia sempre para perto. Eu levava as pessoas que trabalhavam comigo para jogar futebol no fim de semana. A gente se divertia junto, trabalhava num ambiente agradável. E aí, muitas vezes, eu percebia que sempre tinha aquele que achava que porque eu era próximo, eu era amigo, então eu era o amiguinho, podia fazer o que quisesse. E muitas vezes eu tinha que mostrar que não era assim. Você pode ter um chefe, uma chefe maravilhosa. Mas se você começar a ficar pedindo para o teu chefe todo dia para sair mais cedo, se você começar a pedir o teu chefe todo dia para te dar adiantamento de salário, se você chegar ao ponto de pedir dinheiro emprestado, se você começar a faltar de respeitar o seu chefe, com certeza você vai ser demitido. Nós muitas vezes percebemos facilmente os limites dos relacionamentos com seres humanos. Mas os limites no relacionamento com Deus, tantas vezes passam despercebidos. Quantas vezes nós fazemos as coisas de Deus como coisa qualquer. Como se fosse simplesmente cantar, como se fosse simplesmente pregar, como se fosse simplesmente orar, como se fosse simplesmente cantar, eu já falei, como se fosse simplesmente fazer qualquer coisa. Deus não quer qualquer coisa sua, Deus quer a sua dedicação. Deus quer a sua entrega total, e Ele merece essa entrega total. Quer a Shekinah, se entregue totalmente. Assuma os seus limites. Veja a sua limitação. Quando falta temor, muitas vezes, nós tratamos Deus não só como um amiguinho, mas como se fosse até nosso servo. Quantas pessoas dão ordens para Deus e ensinam essas coisas? Falta temor. Nós não estamos falando de um ser mortal, não. Nós estamos falando do Deus de toda a terra, que criou todas as coisas com a sua palavra, trouxe à existência as coisas que não são, e ainda faz isso nos nossos dias, trazendo à existência as coisas que não são, porque o poder de Deus ressuscita os mortos e traz à existência as coisas que não são. Nós estamos falando de um Deus que é soberano, e que Ele te mantém vivo ou viva enquanto Ele quiser, mas a hora que Ele não quiser que você viva, você vai deixar de viver.
não é um Deus qualquer. Se queremos a Shekinah do Senhor, precisamos entender as limitações humanas para dependermos dele em tudo que nós fazemos. E essa Shekinah também orientava e protegia o povo. Verso 36 e 38 vai dizer assim: sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Isso nós sabemos, né? Depois que essa nuvem baixa ali, ela passa a ser o direcionamento do povo. A partir daquele momento, o povo ficava olhando para o tabernáculo para ver a nuvem. Enquanto a nuvem estava ali no tabernáculo, essa nuvem era interessante porque de dia ela era uma simples nuvem que protegia do sol, do calor do deserto. E o povo olhava e a nuvem ficava ali. À noite, essa nuvem, ela se enchia de fogo por dentro, para iluminar o povo. Então, a mesma nuvem que era o abrigo do sol no deserto, ela também era o calor para as noites frias, porque o deserto ele tem isso. Ele é muito quente durante o dia e muito frio à noite. Eu trabalhei uma época no sertão do Nordeste. E eu tive a oportunidade de fazer um treinamento de sobrevivência na Caatinga. E era justamente isso. De dia um calor horrível. Quando chegava a noite, parecia que eu ia congelar. E o legal é que eles não deixavam a gente ficar em barraca. A gente tinha que ficar no sereno da Caatinga ainda. Dar um jeito ali de se abrigar para sair para não ficar naquele frio intenso ali. O deserto ainda é muito pior do que a Caatinga. Mas o Senhor, na sua provisão, ele tinha a nuvem, que protegia do sol e, ao mesmo tempo, aquecia nas noites escuras e frias. E o povo olhava para aquela nuvem. A nuvem, quando ficava, onde a nuvem ficava, eles ficavam. Quando a nuvem levantava, eles sabiam que era hora de levantar acampamento e sair. Então, a nuvem partia e eles iam para onde a nuvem ia. É interessante quando nós vemos essa comparação, porque esse povo, ele precisava daquela nuvem, daquela manifestação, porque nesse tempo não tinha Bíblia. Eles tinham as experiências dos antepassados deles, que foram passando do pai para o filho de forma oral. Eram os pais ensinando os seus filhos, era o que eles sabiam sobre Deus. E lá no Egito eles tiveram uma manifestação sobrenatural desse Deus, mas eles ainda estavam conhecendo. Hoje, nós, Igreja do Senhor, nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas para nos direcionar o caminho, para que você não erre. A Bíblia te dá a direção segura do que você deve, o que você não deve fazer. E o Espírito Santo vai te orientando na sua caminhada. Quando você começa a ter um relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te mostrando. Ele vai te dizendo o que fazer e o que não fazer nas coisas, às vezes, que não estão escritas. Se o povo não tinha motivo para errar, por causa da nuvem de glória que estava no acampamento, muito menos eu e você, que hoje a nossa nuvem de glória é a Bíblia, a palavra do Senhor, e o Espírito Santo de Deus que habita em você. O problema é que nós muitas vezes não ouvimos, não damos importância. Assim como o povo olhava para o tabernáculo, nós hoje temos um autor e consumador da nossa fé. Lá em Hebreus capítulo 12, no verso 2, vai dizer assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. O povo de Israel tinha a nuvem de glória e hoje você precisa manter o seu olhar em Jesus, o autor da sua fé.
a nuvem, ela funcionava como uma espécie de GPS para o povo. É interessante essa ideia de GPS, né? Porque quando eu aprendi a dirigir, não tinha isso. Então eu seguia as placas e sempre me perdia, porque, principalmente quando eu vinha para cá, para o Rio, né? Eu aprendi a dirigir, fui morar em outro estado, aí quando eu vinha para cá, eu descobri que as placas aqui, elas demoram a orientar, elas não são muito claras às vezes. E muitas vezes eu me perdi, e aí depois criaram o tal do GPS. Era engraçado que eu me perdia do mesmo jeito com o GPS. Muitas vezes ia parar em lugares que não poderia ter parado nunca, não era para entrar nunca. E muitas vezes entrava ali com o GPS. Agora o GPS é mais fácil ainda, porque ele está no seu celular, né? Engraçado que eu ainda me perco com ele, tá? A nuvem era o GPS daquele povo. Era o que indicava o caminho. Eu e você, nós temos um GPS também, que é a Bíblia, a palavra do Senhor. Ela nos indica o caminho. Lá no Salmo 119 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e também é luz para o seu caminho. Para o meu caminho, perdão. Para isso, antes de tomar qualquer decisão, nós precisamos perguntar se Deus está nesse negócio. Você quer a nuvem de glória sobre a sua vida? Você quer uma direção segura sobre a sua vida? Aprenda a perguntar ao Senhor se Ele está no negócio. Se a Bíblia te proíbe, se a Bíblia já diz que é pecado, então você já sabe que Deus não está ali. Não precisa nem perguntar nada. A Bíblia já está dizendo que é pecado, então você não vai fazer. Não precisa dizer, Senhor, eu posso pecar então? Não, não pode. E para algumas decisões nós precisamos consultar ao Senhor primeiro, orar. E Deus fala, Deus mostra. Às vezes Deus coloca uma intenção no nosso coração para algo. E a gente entende que aquela intenção no nosso coração realmente veio de Deus. E outras vezes Deus coloca no nosso coração aquela intuição, né? Como, vamos chamar de intuição. Aquela coisa assim, não faz isso não. Quantas vezes você já teve essa experiência com Deus? Você está prestes a realizar um negócio, você está prestes a aceitar uma proposta de trabalho, você está prestes a tomar uma decisão na sua vida, entrar num relacionamento, e aí você ouve uma voz interior dizendo assim, não faz isso. Muitas vezes é Deus te mostrando para não fazer. Quando você ora, quando você busca. E outras vezes Deus usa circunstâncias. Você está planejando algo e aí tudo que parecia que estava dando certo para aquilo que você planejava começa a dar errado de uma maneira que você estranha muito. Algumas vezes acontece para que você ainda persista mais um pouco e outras vezes acontece para que você desista daquele trabalho ou daquela obra. É interessante a gente entender que perseverança é diferente de teimosia. A Bíblia nos ensina a perseverarmos em oração, insistir em oração, continuar pedindo, mas a Bíblia não nos ensina a sermos teimosos. O perseverante é aquele que está pedindo, que está clamando, que está lutando contra as dificuldades, que ele entende que Deus está no negócio, que ele precisa fazer e tudo está remando contra, mas ele sabe que Deus está ali, então ele vai, ele atravessa o deserto porque ele entende que Deus está com ele. O teimoso é aquele que está vendo que Deus não está, que não é para ele fazer, mas ele insiste, ele continua fazendo, está batendo a cabeça e está lá insistindo naquilo. Isso não é ser perseverante, é ser teimoso e teimosa. A Bíblia nos ensina a sermos perseverantes. E nós precisamos sempre perguntar, para nós entendermos se o que nós estamos prestes a fazer é de Deus ou não. Eu aprendi, né, de uns anos para cá, que nós precisamos fazer pelo menos duas perguntas. A primeira é, o quanto do amor de Deus será demonstrado nessa ação? Isso vale para nós, igreja, para as nossas ações como igreja. E vale para nós também no nosso dia a dia. O quanto do amor de Deus eu demonstro fazendo algo. E uma outra pergunta que nós precisamos
fazer é se o que eu estou prestes a fazer colabora para a missão que Deus me deu. Qual é a nossa missão como igreja? O ID. Fazer discípulos. O problema é que muitas vezes nós nos desgastamos e começamos a querer encher-nos de atividades e coisas que não mostram o amor de Deus e não nos ajudam na nossa missão de fazer discípulos. E aí nós só perdemos tempo. Eu falei para vocês no início que a Shekinah desceu, a Shekinah se manifestou porque o povo obedeceu e trabalhou. Mas olha só, o trabalho para a manifestação da presença de Deus precisa ser mediante obediência e não fazer o que quer. Como nós podemos obedecer a Deus se nós não estamos fazendo discípulos? Como que você vai trabalhar em obediência a Deus se não for para fazer discípulos? Essa foi a ordem clara. Jesus não disse para a gente assim, vão lá e façam cultos. Não. Jesus não disse, vão lá e se juntem. Vão lá e façam festas. Vão lá e façam atividades. Vão lá e façam eventos. Vão lá e façam conferências. Não. Ele nos mandou fazer discípulos. Então, se nós fazemos cultos, se nós fazemos conferências, se nós fazemos almoços, se nós fazemos atividades, se nós fazemos qualquer coisa, precisa demonstrar duas coisas: o amor de Deus primeiro, e precisa ser útil para fazer discípulos. Quando nós seguimos a presença de Deus, nós não nos confundimos com distrações. Quando eu e você olhamos para a nuvem de glória e seguimos a nuvem de glória, a gente não perde tempo com coisas que são distrações. O diabo muitas vezes fica botando distrações para a gente. Né? Os adolescentes estão vindo para a EBD, está sendo uma bênção, mas o que as pessoas cobram? Evento. Por quê? Distração. Não faz discípulo, não demonstra amor, mas distrai. A gente precisa parar de perder tempo com distração e entender o nosso propósito. É isso que traz a nuvem de glória, é isso que traz a presença de Deus. A Shekinah é a presença de Deus. A presença gloriosa de Deus. Essa Shekinah precisa estar no nosso meio quando nós nos reunimos. Sabe por quê? Porque as pessoas que entrarem aqui nesse lugar, elas precisam sentir essa presença. Sabe, quando alguém entra e diz assim, tem alguma coisa diferente ali? Isso vai acontecer se a presença de Deus estiver na minha vida e na sua. As pessoas que olham para você no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua escola, na sua faculdade, elas precisam ver essa presença em você. O quanto eu e você temos demonstrado o amor de Deus a essas pessoas. Elas estão precisando da Shekinah de Deus. Elas estão precisando da presença de Deus. Eu e você temos. E o que vamos fazer quanto a isso? O povo de Israel tinha a nuvem para guiá-los. Eu e você temos a Bíblia, o Espírito Santo para orientar a nossa vida. As nossas escolhas, decisões ministeriais, familiares, profissionais, os nossos relacionamentos. Jesus, ele tabernaculou entre nós para nos proporcionar isso e também para te usar como presença dele diante da igreja e também das pessoas que ainda não o conhecem. Quanto você e eu temos revelado a presença amorosa e providencial de Deus para os outros. Como eu sempre digo para os adolescentes na EBD, bora ser Shekinah de Deus? Bora ser Shekinah de Deus?
Você está disposto, disposta a ser a presença de Deus onde você estiver? Consagre sua vida ao Senhor. Entregue sua vida totalmente a Ele. Deixe Ele dirigir todos os seus passos. Tenha foco na sua missão. E Deus vai te usar de maneira sobrenatural. As pessoas vão vir a você para te perguntar o que elas devem fazer das vidas delas. Elas vão te pedir conselhos, mas não é porque você é uma pessoa sábia, não, é porque elas percebem a presença de Deus na sua vida. É dessa igreja que precisa viver no dia de hoje, é dessa igreja que o mundo está precisando hoje. Não é uma igreja cheia de opinião política, não é uma igreja cheia de partido, não é uma igreja cheia de Twitter, de coisas na internet, não, não, não. As pessoas precisam conhecer a Deus através de nós. Você, filho e filha de Deus, você é a presença de Deus onde você estiver. Seja a presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra.